a mais uma unidade de estudo que tratará ainda sobre a incidência sobre importação de mercadoria ou bem. O professor Edivaldo Nilo responderá algumas questões de concurso. O que dispõe o artigo 155, inciso 12, a linha H da Constituição Federal? Para responder esta pergunta, preste atenção nesta aula que começa agora. Bons estudos! Vamos nessa. Então, vamos continuar aqui com os exercícios de concurso sobre o tema da incidência do ICMS. Então, veja que a Fundação Getúlio Vargas considerou incorreto o seguinte enunciado sobre o ICMS. Não incide quando se tratar de bem ou mercadoria importado por pessoa que não seja contribuinte habitual do imposto nos termos da Constituição Federal. Em outras palavras, acertadamente a FGV considerou isso. Por quê? Porque o novo dispositivo, o novo artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, alineado à Constituição, diz que não é necessário a habitualidade. E diz também que qualquer que seja a finalidade da importação, incidirá o ICMS. Veja que ela elaborou tão bem a questão que ela ainda fala nos termos da Constituição Federal. Vamos à próxima aí, concurso de procurador do Estado da FCC. Considerou correto o seguinte item: o ICMS é devido da importação de bem por pessoa física ou jurídica, ainda que ela não seja contribuinte habitual do imposto. Isto é, aí no concurso de procurador do Estado também se adotou a nova redação do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A. Veja que esse tema é o tema que mais cai em concurso público sobre ICMS, incidência na importação. Então, veja, de acordo com a nova regra constitucional, aí outra questão do concurso de procurador do Estado, não incide ICMS na importação de automóveis por pessoa jurídica que não seja contribuinte do imposto. Veja que a questão é falsa. Voltando aqui, né, no concurso, 20º concurso, CESP. Estávamos aqui aqui. Então, veja, o ICMS é devido na importação por pessoa física ou jurídica, ainda que ela não seja contribuinte habitual do imposto, considerado correto. Aí, veja, do mesmo concurso, de acordo com a nova regra constitucional, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 8796 também foi alterada para estabelecer que é contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial, importe mercadoria ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade. Isso aí eu coloquei para você ver como é que ficou a nova redação da Lei Candir, estabelecendo, contribuinte pode ser qualquer um, mesmo que não haja o requisito da habitualidade no caso de importação. Vejam aí o concurso de procurador da República, né, 22º concurso. Foi considerado correto o seguinte: na importação de equipamento, através de contrato de arrendamento mercantil, incide o ICMS. Veja que é uma questão que adotou a regra geral. Então, considerou correto que no caso de arrendamento mercantil incidiria ICMS. Mas perceba que existe uma exceção a essa regra geral. E o concurso de procurador da República adotou a regra geral. Incide ICMS no contrato de arrendamento mercantil, na hipótese de importação? Incide, exceto em um caso, que é o caso de operação de arrendamento mercantil pela indústria de aeronáutica. Então, perceba que, muitas vezes, as bancas de concurso público vão pela regra geral. Mas é importante você saber que existe essa exceção aqui, que é o caso de importação de aeronaves e equipamentos para uso de aviões. Então, perceba que nesse concurso aí de procurador da República, após já a mudança da emenda 33, considerou correto esse item, apesar de existir uma exceção. Existe a exceção. Claro que no dia da prova de procurador da República são 4 alternativas: A, B, C e D. Lembre sempre que no mundo dos concursos você vai adotar a mais certa ou mais errada. No caso, foi adotado esta como certa, a questão não foi anulada, mas você tinha que ter consciência que existe uma
exceção. E se tivesse essa exceção na prova, você iria pela exceção. Mas como não tinha, você adotaria a regra geral e não adianta ficar brigando com o examinador. Porque ele vai justificar, quando você elaborar seu recurso, que a regra geral é que incide. E ele foi pela regra geral. Mas perceba que existe uma exceção. Veja aí, concurso de procurador do Estado de Pernambuco considerou incorreto o seguinte enunciado. Não incide ICMS na importação de automóveis por pessoa jurídica que não seja contribuinte do imposto. Por que considerou? Porque nesse caso incide, independentemente da habitualidade. O CESP aí, no concurso de procurador federal, cobrou a seguinte questão discursiva. Veja a seguinte questão discursiva no concurso de procurador federal, né, de autarquias e fundações públicas da União. Visando renovar sua frota, determinada empresa de locação de automóveis firmou contratos de arrendamento mercantil com duas empresas arrendadoras distintas. O primeiro contrato teve por objeto automóveis de fabricação nacional e o segundo ensejou a importação de outros veículos. Nesse caso hipotético, veja que o primeiro aí, contrato de arrendamento teve por objeto automóveis de fabricação nacional e o segundo a importação de outros veículos. Nesse caso hipotético, à luz da lei e da atual jurisprudência do STF, esclareça de maneira fundamentada se a incidência do ICMS, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior em razão dos referidos contratos, discorra ainda sobre os princípios da não cumulatividade e da seletividade quanto ao mencionado imposto, estabelecendo as diferenças de aplicabilidade dos mencionados princípios em relação ao IPI. Perceba o seguinte, o que é que você deveria aí nessa questão deixar bem claro? Que quando há um contrato de arrendamento mercantil no âmbito nacional, não incidirá ICMS. Por quê? Porque aí não há circulação de mercadoria. A nossa lei Candia é bem clara. Agora, na importação, incide ICMS. Salvo no caso que a importação, o contrato de arrendamento mercantil decorrente da importação, seja para a indústria aeronáutica. Né? Que é o quê? Um contrato de arrendamento mercantil de aviões ou de peças e equipamentos para aviões. Nesse caso, não incidirá ICMS. Então, veja, primeiro ponto. Incide ICMS sobre o contrato de arrendamento mercantil normal? Não. No âmbito nacional, não. Porque não há circulação de mercadoria. Não vai incidir aí o ICM. Agora, no caso de importação, incidirá o ICMS. Por quê? Porque a Constituição diz que independe da finalidade e qualquer que seja o contribuinte, mesmo que não seja habitual. Salvo no caso da indústria de aeronáutica. Outro ponto que a questão lhe exige é que o seguinte, que você falar que a seletividade no ICMS, ela é facultativa. Já no IPI, como você irá estudar aqui, a seletividade no IPI, ela é obrigatória. Por quê? Porque quando a Constituição fala da seletividade no ICMS, fala que o ICMS pode ser seletivo. Então é uma faculdade ao legislador adotar a seletividade do ICMS. Já no IPI, ela é obrigatória. Em razão do princípio da não cumulatividade, você ainda vai estudar aqui comigo. Veja, a redação do texto constitucional em relação tanto ao IPI como ao ICMS é diferente. Mas a jurisprudência atual caminha no mesmo sentido. No sentido de se utilizar a não cumulatividade tanto no IPI como no ICMS de forma semelhante, pela interpretação do texto constitucional. Claro que cada uma tem as suas peculiaridades definidas nas suas leis específicas. Que é o seguinte, qual é o ponto principal que você tinha que abordar aí? No caso de isenção, ou no caso de alíquota zero, deve-se observar o princípio da não cumulatividade
tanto no ICMS como no IPI? Isto é, no caso de isenção ou de alíquota zero, pode-se compensar algum tipo de crédito tributário na cadeia produtiva? A resposta é que não. Não se pode, tanto no ICMS como no IPI, compensar créditos decorrentes de isenção ou alíquota zero. Salvo, exceto, se existir dispositivo expresso de lei. Então veja que, em regra, não haverá compensação de créditos tributários na hipótese de isenção ou alíquota zero, tanto no ICMS ou no IPI, salvo dispositivo de lei em contrário. Ou seja, uma lei ordinária pode estabelecer. No caso do ICMS, vai ter que ser um convênio interestadual do CONFAS. Então perceba que, salvo a autorização legal, não haverá compensação de crédito tributário na hipótese de isenção alíquota zero, tanto no IPI ou no ICMS. Essa é a jurisprudência atual do STF a partir de 2009. Então perceba que não há o que se compensar, salvo a autorização normativa infraconstitucional. A norma infraconstitucional pode autorizar esse benefício fiscal. Agora, se não tiver autorização, não pode ocorrer compensação em um caso ou em outro. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui, né, sobre a incidência do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes. Veja que é um assunto também importantíssimo para o mundo dos concursos públicos. Veja o que diz o artigo 155, inciso 12, a linha H, que cabe à lei complementar definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o ICMS incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. Ou seja, esse artigo estabeleceu a famosa incidência monofásica do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes. Por que monofásica, Nilo? Porque diz que a lei complementar vai estabelecer a hipótese de incidência uma única vez. Por isso que se chama incidência monofásica. Então, nessa hipótese, segundo a citada regra constitucional, né? Segundo a citada regra constitucional, não incidirá ICMS sobre operações que destinem a outros estados, operações interestaduais, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. O que você tem que entender aqui? Incide ICMS sobre petróleo, sobre lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos e energia elétrica? Incide ICMS, sim, nesse caso. Salvo na hipótese de operações interestaduais. Então veja, por sua vez, o parágrafo 3º do artigo 155 da Constituição Federal dispõe que, à exceção do ICMS, do imposto de importação e do imposto de exportação, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Voltamos daqui a pouco falando da interpretação do STF sobre essa regra.